Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 363º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Malaquias, capítulo 2, dos versículos 10 a 16, livro de Salmo, capítulo 148 e o livro de Atos, capítulo 27, dos versículos 13 a 44. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. Advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Amém. Compreendendo o livro do profeta Malaquias, capítulo 2, dos versículos 10 a 16, trago a exposição bíblica dos versículos 10 a 16. Depois de ter lidado com os pecados dos sacerdotes, Malaquias, então, se volta à nação como um todo e confronta os homens que se divorciaram para casar com mulheres pagãs. A exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Os homens haviam cometido vários pecados ao deixarem as esposas judias e se casarem com mulheres pagãs. Para começar, isso era traição, pois haviam quebrado os votos feitos a Deus e às suas companheiras. Eles haviam profanado a aliança do Senhor, tratando-a como nada. Deus, em sua lei, havia sido criterioso ao estabelecer determinações específicas acerca do casamento, conforme Êxodo 34, versículos 11 a 16 e Deuteronômio 7, versículos 3 e 4.
Exposição bíblica dos versículos 2 a 14. Depois de cometer esses pecados, os homens levavam ofertas ao Senhor e choravam no altar, buscando sua bênção e ajuda. Talvez pensassem que podiam pecar escancaradamente, desde que tivesse a intenção de se chegar a Deus por perdão, mas, se estivessem verdadeiramente arrependidos, teriam abandonado as mulheres pagãs e trazido as verdadeiras esposas de volta. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Malaquias, capítulo 2, dos versículos 10 a 16. Trago a exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Apesar do texto difícil e de diferentes interpretações, as lições principais dessa passagem são claras. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, e Deus tem parte nessa união. Por meio do casamento, Deus está procurando uma semente piedosa para levar adiante seu trabalho na terra. O matrimônio é uma união física e eles se tornarão uma só carne, conforme Gênesis 2, versículo 24, e pode ser quebrado por causas físicas, morte, referência a Romanos 7, versículos 1 a 3, pecado sexual, Mateus 19, versículo 9, ou abandono, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16. A intenção original de Deus era de que, no casamento, um homem e uma mulher fossem devotados um ao outro pela vida inteira. O divórcio, principalmente por outras razões que não as dadas nas Escrituras, embora legais, entristece Deus. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 148. Um coro de aleluias. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 148, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Não louvamos a um Deus que foi fabricado pelo homem, adoramos ao único Deus vivo e verdadeiro que reina do mais altos céus, o Deus que criou todas as coisas. Porque os exércitos do céu devem louvar ao Senhor? Simplesmente porque Ele os fez e deu-lhes o privilégio de servir a Ele e ao seu povo e de trazer glória ao seu nome. Temos muitas outras razões para louvá-lo e, mesmo assim, muitas vezes não fazemos isso. Exposição bíblica dos versículos 7 a 13. Se há algo na criação de Deus que tem uma boa razão para louvar o Senhor, é a humanidade, porque temos o privilégio de conhecê-lo de modo mais íntimo e temos a promessa de ser um dia como Cristo. Os anjos se alegram quando pecadores são salvos, mas eles não podem conhecer a graça de Deus, conforme Lucas 15, versículos 7 e 10. No entanto, quantos líderes mundiais dedicam tempo para agradecer e louvar a Deus? Sejamos homens ou mulheres, jovens ou velhos, famosos ou desconhecidos, todos podemos conhecer e louvar ao Senhor.
Conhecemos seu nome. Que privilégio é ser um filho do Rei. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 148, trago o versículo 14. A expressão "ele levantou um chifre em favor de seu povo" é traduzida por "ele concedeu poder ao seu povo". Na Bíblia, chifre é um símbolo de poder e dignidade, de um rei ou um reino, e, muitas vezes, o substantivo é traduzido por força. Tirar o chifre significa privar uma nação ou uma pessoa de autoridade ou de prestígio, conforme capítulo 79, versículo 10, e também capítulo 89, versículo 17, versículo 14, capítulo 132, versículo 17, e Ezequiel 29, versículo 21. Quando o Senhor trouxe o seu povo de volta do exílio na Babilônia, ele levantou um chifre em favor deles. Lucas 1, versículo 69, dá-nos o direito de aplicar esta imagem a Jesus Cristo, um Salvador poderoso, o Filho de Davi, pois ele é o único qualificado a se sentar no trono de Davi. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 27, dos versículos 13 a 44. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se.
Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 27, dos versículos 13 a 44, trago a exposição bíblica dos versículos 13 a 20. Enquanto a tempestade piorava, a tripulação fez tudo o que podia para manter o navio flutuando. Eles enrolaram cordas ou correntes em volta do casco para que o barco não quebrasse e baixaram algumas velas. No segundo dia, lançaram parte do trigo ao mar. No terceiro dia, eles se desfizeram da mobília naval. Por causa da tempestade, os marinheiros não conseguiram ver o sol ou as estrelas e não podiam determinar sua posição. A situação parecia sem esperança e tudo isso aconteceu porque um homem não quis ouvir o mensageiro de Deus, conforme versículo 11. É a exposição bíblica dos versículos 22 a 26. Um mensageiro do Senhor havia visitado Paulo e dito a ele que o navio e a carga se perderiam, mas que todos os passageiros seriam poupados e lançados em uma ilha. Mais uma vez o Senhor lhe deu uma palavra especial de encorajamento no momento certo, conforme capítulo 18, versículos 9 a 10 e capítulo 23, versículo 11. Hoje, não estamos suscetíveis a ter visões, mas temos as promessas de Deus expressas em sua palavra para nos encorajar, conforme Isaías 41, versículo 10, capítulo 43, versículos 1 a 5 e Romanos 15, versículo 4. Deus fez isso por amor a Paulo e honrou a fé de seu apóstolo. Que testemunho ele foi para a tripulação e todos os homens a bordo daquele navio agitado pela tempestade. Aleluia! É a exposição bíblica dos versículos 33 a 38. Paulo deu um bom exemplo a eles. Que diferença quando uma pessoa tem fé em Deus, em vez de desejar em vão uma mudança, conforme versículo 29, ou tentar escapar de forma egoísta, referência versículo 30. Paulo preparou-se para as necessidades que viriam ao amanhecer. Podemos entender facilmente porque todos haviam jejuado naquelas 2 semanas, mas agora era hora de comer. Cuidar da saúde é uma parte importante da vida cristã e nenhum apóstolo deve prejudicar seu corpo. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 27, dos versículos 13 a 44. Eu trago o versículo 35.
Paulo tomou o pão e orou diante de todos, dando graças a Deus. Este é um bom exemplo para seguirmos quando comemos em lugares públicos. Seu exemplo incentivou os outros a se juntarem a ele e, em pouco tempo, todos estavam alimentados e se sentindo melhor. Às vezes, um cristão dedicado pode mudar toda a atmosfera de uma situação simplesmente confiando em Deus e expressando essa fé aos outros. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.